Vocês têm noção do que é o tamanho do universo? E é pensando no céu, nessa manhã de sábado, que nós vamos estudar. É pensando no céu nesta manhã de sábado que nós vamos nos preparar, independente das dificuldades, do sofrimento que nós estamos enfrentando. A minha dor do meu joelho neste momento é insignificativa quando olho para aquele irmão que está sentado ali. E só por um milagre de Deus, ou ele terá essa transformação, ele voltará a ser como ele era no princípio com a volta de Jesus. Em 1 Coríntios 2, versículo 9, 1 Coríntios 2, versículo 9 nos diz, pensando no céu, 1 Coríntios 2, 9 nos diz, mas, como está escrito, as coisas que os olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram o coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Os olhos não viram e ouvidos não ouviram. Nós temos uma vaga menção pelo livro de Apocalipse, ou pelo que Ellen White escreveu, Visões do Céu. E ela conta como ela teve a primeira visão, ainda solteira aos 17 anos, em dezembro de 1844. Muitas coisas que conhecemos nesta vida terão um fim. A dor, o sofrimento, a angústia, a tristeza, a raiva, a perca de alguém que amamos. Jesus proclamou o céu como um lugar real, e a promessa feita aos discípulos em João 14, de 1 a 3 é simples. Jesus diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fosse, eu não teria dito, vou preparar-vos um lugar. E se eu for e preparar-vos um lugar, Jesus está dizendo, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Essa é a promessa, melhor promessa que Jesus nos faz. Aonde eu estiver, você estará também. Aonde Jesus estiver, Ele deseja que você esteja do lado dele. Recomendo que você desenvolva o hábito de pensar no céu, no nosso dia a dia, na educação dos filhos, na preparação para a vida nessa terra, enquanto Jesus não voltar, seja na escola, no trabalho ou na universidade. Mas por que pensar no céu é tão importante? Às vezes nós temos tudo aqui nessa terra que um ser humano deseja. E quanto mais nós temos, mais nós nos afastamos de Deus. Por isso Jesus diz, é mais fácil o camelo passar no fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino de Deus. Porque tudo que nós desejamos, nós temos nessa terra. Algumas pessoas pensam assim, e algumas pessoas chegam a esse patamar. Quando eu estudei em Costa Rica e na Espanha, algumas das vezes eu fui a algumas cidades de Costa Rica. Eu tive o privilégio de ir em Teruel, na serra, ali ficava aproximadamente 70 quilômetros da faculdade de teologia. Quando a gente voltou da África uma vez, a gente foi em uma montanha chamada Serra Nevada. Eu achei aquilo ali encantador, mas era muito simples, mas aos meus olhos era esplêndido, mas é muito simples em comparação a alguns lugares nos Alpes suíços, nos Alpes europeus. Quando você começa a procurar vídeos na internet, você percebe que talvez o salário de uma vida inteira seu, você não pode passar um final de semana em uma dessas montanhas. É tão bonito, é tão chique, é tão caro. Algumas das vezes eu assisto algumas programações, tem um programa chamado Mundo Visto de Cima, e às vezes, sem sair do sofá da minha casa, eu começo a viajar pelo planeta todo, olhando algumas cidades de cima, que eu tenho a curiosidade de ver alguns palácios de antigamente. Eu fico observando aquilo, eu falo, meu Deus, que lugar lindo! Ah, se eu pudesse viver nesse lugar! Mas isso é o que os nossos olhos estão podendo ver aqui nessa terra, que é um mundo cheio de pecado. Imagine se vocês, aqui ele diz, as coisas que os olhos não viram, nem ouvidos ouviram, e nem penetrou no coração do ser humano, é o que Deus está preparando para cada um de nós. O que mudará na minha vida se eu continuar pensando no céu? Pensar no céu fará você recordar de pessoas que você ama, e que um piscar de olhos eles estarão lá no céu. Pensar no céu faz você refletir sobre alguém que fazia parte do seu convívio, seja da família ou num grupo de amigos, que você amava demais, e que você chorou demais quando ele
descansou no Senhor. De repente um pai, uma mãe, um avô, avó, um tio, uma tia, um irmão, um esposo, uma esposa. E quando você pensa no céu e você se prepara para tal momento, te faz refletir sim de rever estas pessoas. Porque em 1 Tessalonicenses 4, versículos 16 e 17, Jesus nos diz, 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17 diz: porque o Senhor mesmo descerá do céu com um grande brado e a voz de arcanjo, ao som da trombeta de Deus. Os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, pela ocasião da volta de Jesus, quando Jesus voltar ao toque da 7ª trombeta, os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. E quando Jesus voltar, se nós estivermos vivos, vamos ser transformados e vamos encontrar com Jesus nos ares. É o que a Bíblia nos está dizendo. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Nós vamos encontrar, ficaremos 1000 anos com Jesus nos ares. É claro que depois do milênio, após o milênio, após 1000 anos no céu, vamos voltar novamente a essa terra. Aí lá no Velho Testamento, em Zacarias 14, versículo 4, o capítulo todo de Zacarias 14 deveríamos ler, mas 14, versículo 4 diz que Jesus vai descer, e Ellen White nos diz que haverá um lugar preparado no Monte das Oliveiras, purificado já, onde Jesus vai colocar o pé. E quando Jesus colocar o pé no Monte das Oliveiras, Zacarias 14, 4 diz que vai se tornar uma imensa planície, e dali Jesus vai governar todo o universo. É o que nós temos, é que Jesus tem preparado para cada um de nós. Pensar no céu te afasta dessa vida carnal. Quando você pensa no céu, quando você prepara para ir no céu, a sua vida aqui nessa terra, ela começa a ser transformada. Você tem o Espírito de Deus na sua vida, nas suas decisões, aonde quer que você vá. Deus está com você, o Espírito de Deus está com você. Assim como nos diz João 20, versículo 22. E Jesus disse: se eu não for, e vocês não receberão o Espírito. E a Bíblia diz que, algumas tradições diz que Jesus assoprou, outras dizem que Jesus soprou o Espírito sobre eles e diz: recebei o Espírito de Deus. E nós sabemos que no passado, no Velho Testamento, as pessoas brigavam, não era pela riqueza. O primogênito, o primeiro que nascia, ele era abençoado em dobro. Não era a riqueza do pai, porque ele sabia que tudo que ele pudesse ter seria abençoado em dobro. Eles queriam serem abençoados por Deus, eles queriam ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. E agora, no fim dos tempos, o que nós precisamos é ser guiados pelo Espírito de Deus. Colossenses 3, 2 e 5 nos diz, capítulo 3, versículo 2 e 5 nos diz: pensai nas coisas que estão de cima e não nas que são de baixo, porque morrestes, a vossa vida está concedida e está escondida, ela está junto com Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Exterminai, pois, as vossas inclinações carnais, a prostituição, a impureza, a paixão, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria. Não seremos perfeitos nessa terra, mas Jesus diz: buscai a perfeição, porque eu sou perfeito. Buscai a santidade, porque eu sou santo. Nascemos no pecado. Romanos 3,23 diz: todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Mas o que nós precisamos sistematicamente, como cristãos, educar os filhos no caminho de Deus, fazer os cultos pela manhã, pela noite. E isso nós não devemos abrir mão. A igreja adventista do sétimo dia não defende política, não defende partido, mas tem uma coisa que a igreja adventista não abre mão de forma nenhuma: se chama princípios e valores. Princípios e valores. Se você tem princípio, se você tem valor, se você estuda a Bíblia, você está se preparando. Você está se preparando para carimbar o seu passaporte que te levará rumo às mansões celestiais. Mas é uma decisão que você precisa todos os dias tomar, essa decisão de buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Quando você busca primeiro o reino de Deus e toda a justiça de Deus,
todas as outras coisas serão acrescentadas. E você vai perceber que quando você faz o culto pela manhã e à noite, em alguns momentos, pais, às vezes mãe, às vezes pai sozinho, pela madrugada levanta, ele vai até a cama dos filhos, ou um lugar especial da casa, ali em silêncio, ele ora a Deus, ele pede ajuda, ele pede sabedoria para criar os filhos no caminho de Deus. Mas tem alguns outros pais que levantam de madrugada para orar a Deus, para que Deus mande o Espírito que toque no coração dos filhos que já se afastaram, para que eles possam voltar, antes que as portas da graça se fechem, ou antes que aconteça algo, porque a Bíblia nos diz: busque-me enquanto estou perto, Isaías 55, 6, busque-me enquanto eu posso ser encontrado. Quem te garante que quando sair da igreja agora e voltar para sua casa, você vai chegar em paz e segurança ou com vida? Tiago 4, versículo 14 nos diz que a nossa vida, ela é como a neblina, ela é como a fumaça, que nós vemos por um instante e já não vemos mais. É por isso que nós devemos, cara, Jesus, ficar pensando em Jesus, pensando no céu o tempo todo. Pensar no céu ajudará você a perseverar e honrar seus compromissos. Pensar no céu fará de você nessa terra uma vida melhor, assim como nos diz 2 de Timóteo 4, 7 e 8. O apóstolo Paulo aqui ele diz, 2 Timóteo 4, 7 e 8: nós sabemos que os 2 últimos anos desse homem poderoso foi numa casa em Roma, e ali na casa havia um soldado romano dia e noite com ele. Ele sabia que o fim estava se aproximando, ele sabia que ele havia feito a coisa certa, ele sabia que deixado de lado ser membro do Sinédrio, ter deixado a pompa, a glória, ele era um homem poderoso, para se dedicar aos caminhos de Deus. Ele sabia que estava fazendo o que era certo, ele sabia que algo mais ele aguardava, e ele disse: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, ao qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, não somente a mim, ele está dizendo, mas também a todos os que amarem a sua vida. Amém? Amém. Todos que amarem a vida do Senhor. Ele diz: combati o bom combate. E nós todos os dias precisamos dizer: combati o bom combate. Assim como esse homem está dizendo, pensar no céu ajudará você a perseverar e honrar os seus compromissos. Assim como eu mencionei aquele casal de missionários aqui no começo, eles estavam na casa de uma pessoa que eles não conheciam, se conheceram por intermédio do AMM. Eles estão lá, um casal muito simples, que recebeu o casal de missionários. Ontem, antes do almoço, eu estive lá, a jovem casada, o esposo estava trabalhando, ela havia acabado de cozinhar um macarrão branco, e os dois estavam na cama. Ela não pode sair da cama agora porque ela trincou a bacia. Esse homem que vai vir buscar a moto queria levá-lo junto no carro para Campo Grande, mas ela não pode ir sentada. Se ela fosse agora, teria que ser deitada. Então teria que ficar um pouco mais. O homem que vai vir buscar a moto deles e fará todo o serviço, porque conheceu o trabalho deles, não sendo adventista, mas disse: eu vou buscar a moto, vou trazer a moto para 700 para ir, 700 km para voltar, 1.400 km, não vou cobrar o trabalho nem a gasolina, só as peças a preço de custo. E assim nós devemos fazer o nosso bom combate. Pensar no céu lembrará você de onde investir tempo, talentos e tesouros. Houve um momento na minha vida que eu estava na igreja, eu estudava em colégio interno, mas eu não queria saber de nada. Até que o momento que Deus me livrou da morte 7 vezes, eu já falei isso para vocês, e da última vez que Deus me livrou da morte, eu voltando para a cidade de Rondônia, antes de chegar em Cuiabá, descendo a serra, foi a 7ª vez. Peguei a minha mãe que estava aqui em Várzea Grande, na casa do tio Antônio. Eu moro lá no fundo, conheço o senhor Antônio Tavares, foi muitos anos membro dessa igreja, quando era lá em cima na outra rua. Cheguei em Rolim de Moura, estava vendo uma programação especial, pastoral trovando, já descansou no Senhor. Voltei para a igreja, então decidi estudar teologia, mas já era tarde para mim, após terminar teologia, por conta da idade. Mas nunca é tarde para você contar a sua experiência, você conversar com jovens e dizer que eles devem estar nos caminhos de Deus. Você precisa investir tempo, talentos e tesouros. Ver o irmão cantando aqui na frente, eu gosto do grupo dele, do quinteto dele cantando.
A minha vontade era de poder pregar, era de poder cantar igual ele canta e fazer muitas outras coisas. Mas talvez o dom que Deus tenha me dado é de visitar e de pregar. Mas algumas pessoas igual ele, além de pregar, além de cantar, têm outros dons e tocam instrumentos. E eu gosto muito de ouvi-lo cantar. E ele sabe que a voz dele, enquanto ele estiver vindo, ele não pode cessar. Ele tem que cantar, não importa onde ele tenha que ir, e cantar porque ele tem um dom de Deus. E muitas das vezes uma música que nós ouvimos toca o nosso coração mais que um sermão na frente da igreja. Em Mateus 6, 19 a 21 nos diz: não ajunteis para vós tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem os consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai para vós tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem a consomem, onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o teu tesouro, ali também estará o teu coração. Hoje o irmão aqui também na frente pediu: olha que igreja que ficou. Essa igreja está tão bonita, depois de muitos anos o irmão sofrendo, sem ter ar-condicionado, sem ter piso, sem ter o teto, mas faltam algumas coisas ainda para concluí-la. Mas às vezes nós ficamos pensando: eu tenho tantas coisas para pagar, eu tenho tantas coisas para comprar, eu não posso estar ajudando. A gente se engana nós mesmos. Quanto mais nós ajudamos, mais Deus nos abençoa. Eu sempre digo quando dou palestras, mês que vem vou dar uma palestra motivacional lá no Cresce, porque agora, além de corretor, sou perito imobiliário, e Deus me abençoou também que agora eu tenho minha própria imobiliária. Ela já nasceu, e eles, sabendo que eu sou palestrante, me chamaram. Eles disseram: olha, você pode dar uma palestra para nós do seu livro aqui? Nós não vamos conseguir pagar a palestra, mas traga os seus livros para vender, vai vender todos aqui. Haverá 100 pessoas e será transmitido ao vivo para todo o Brasil. Então Deus abre as portas para a gente. Eu fui para cadastrar minha empresa lá no Cresce. A moça me falou assim: como que você quer fazer o pagamento? Eu perguntei: como? Porque eu já pago a anuidade de corretor, já pago a anuidade de perito imobiliário, vou ter que pagar a anuidade. Eu falei: quanto é? Ela falou: esses 6 meses é 1.900. Eu voltei, eu pedi desculpas a ela. Eu havia feito uma pergunta, mas eu não havia entendido antes de dar entrada na minha empresa. E quando eu voltei para trás, conversei com o meu contador. Ele disse: Marcos, ele me explicou as vantagens de ter a empresa que eu tenho hoje. Então eu orei a Deus e disse: Deus, eu sei que o Senhor tem algo grandioso para os seus filhos. Estou trabalhando no ramo imobiliário. Não sou pastor porque no passado eu não ouvi a tua voz, mas estou aqui, me ajude. Então, com a palestra que eu vou dar com os livros que eu vou vender lá, eu vou pagar a minha anuidade com a minha empresa aberta. E com a minha empresa aberta eu posso crescer e posso ajudar mais outras pessoas. Ontem eu fiquei tão feliz quando fui levar os 2 colchões, os 2 travesseiros, os lençóis para aquela família, para aquele casal, que deixaram de lado tudo, o luxo, a mordomia, quem sabe, o gostoso de ficarmos em casa ao final de um dia, ao final de uma semana de trabalho, para dedicar a Deus. Por que eu não vou poder ajudá-los? Se Deus me ajuda. Quando eu dou palestra, eu falo: o mais importante que ganhar presente é quando você dá, você tem a oportunidade de dar o presente. Você é feliz, você é contente, porque você está dando aquele presente para aquela pessoa, porque você pode dar. E a pessoa que está recebendo, você percebe nos olhos dela que ela fica feliz por estar recebendo aquele presente. Então você é abençoado 2 vezes, porque você tem a condições de dar presente. É claro que tem alguns momentos que você percebe que algumas pessoas só gostam de receber, elas só gostam de receber, elas não gostam de dar nada. Mas é bom quando você pode dar presente às pessoas. É importante pensar no céu, porque pensar no céu e suas recompensas moldará as suas prioridades, moldará as minhas prioridades. Quais são as minhas prioridades aqui na terra, como cristão, como um homem que teme a Deus, como uma mulher que teme a Deus, como crianças, jovens que temem a Deus? Eu tenho que me preparar e me qualificar para viver nessa terra, mas eu preciso mudar a minha prioridade. A minha prioridade principal hoje é estar no céu. O mais importante hoje não é a volta de Jesus, é como está a sua vida se Jesus voltasse para você hoje. É isso que nós devemos ter em mente. Aquele filme A Última Batalha,
Jesus já havia descido e levado o povo, ele estava no milênio. E o anjo estava acompanhando aquele jovem especial. Era uma escuridão total e eles estavam no cemitério. E ele começa a ver túmulos de pessoas que estavam ali, que não se abriram com a volta de Jesus. Mas ali limpa muito rápido, ele vê que havia um nome que ele conhecia. É o nome do ancião da igreja. Ele se espantou porque aquele ancião da igreja não havia ido para o céu. Então o anjo da guarda disse a ele: esse ancião tinha uma vida linda, tinha 2 famílias e ninguém sabia. Imagina se vocês na volta de Jesus voltar, e se você descansar, você não ressuscitar, você vai poder ressuscitar só depois do milênio, para a condenação eterna. É isso que você deseja para a sua vida? Nós temos dons, nós temos talentos, nós podemos ajudar o pastor distrital, ajudar a família distrital, ajudar os anciões, as anciãs, os diáconos, as diaconisas. São tantas coisas dentro da igreja que eu, como cristão, devo reverter para Deus. E quando eu tenho algo na igreja das quais eu participo, a minha vida cristã, a minha corrida cristã, ela fica cada dia mais forte, porque eu sei que eu espero algo mais. Em Mateus 19, 21 disse-lhe Jesus: você quer ser perfeito? Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terá um tesouro no reino de Deus, e vem. Jesus disse a ele: e segue-me. Você não tem que dar tudo o que você tem, o que você batalha nessa terra para as pessoas, não é isso, mas você sempre poderá ajudar algumas pessoas, você sempre poderá fazer algo para aquelas pessoas. De repente lá, um dia diante do tribunal de Deus, Jesus vai dizer: eu estive com fome e você não me deste de comer, eu estive com frio e você não me deste de vestir, eu estive acidentado e você não pôde me ajudar, apartai-vos de mim, eu não vos conheço. E de repente, na maior cara de pau, eu vou dizer: Senhor, aonde que o Senhor esteve com fome que eu não pude ajudá-lo? Aonde que o Senhor esteve com frio que eu não pude levar uma blusa? Quando foi que o Senhor se acidentou que eu não pude ir lá e ajudá-lo? É essas nossas atitudes que, como cristãos, nós devemos pensar nas belezas do céu, nos dar algo para esperar ansiosamente como cristão. E Apocalipse 22, 1, 2 e 5 nos diz: e mostrou-me o rio de água da vida, claro como cristal, que procedia do trono do Cordeiro de Deus. No meio da sua praça e de ambos os lados do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura das nações. E ali não haverá mais noite, e nem necessitarão de luz de lâmpadas, nem luz do sol, porque o Senhor Deus os iluminará, e reinarão pelos séculos dos séculos. Nós estamos aqui falando da árvore da vida. Quando eu estudei em Costa Rica, na América Central, eu fiz semanas de oração desde Colômbia até Guatemala, a fronteira com o México. Fora Costa Rica, o país que eu mais fui era Nicarágua. Em Manágua, capital de Nicarágua, no centro. Se você procura na internet, depois você vai encontrar o governo nicaragüense, o governo de esquerda. Ele mandou fazer várias árvores, simulando a árvore da vida, gastando muitos dólares em cada árvore. No centro de Manágua, capital de Nicarágua, está cheio da árvore da vida que ele mandou colocar lá. E aqui nós temos um vislumbre, a árvore da vida. Pensar nas belezas do céu nos dá algo para esperar ansiosamente. Conhece aquele hino? Eu espero ansioso, meu Jesus aqui voltará. Eu quero ver o meu Pai que já descansou. Cada um de nós que estamos aqui tem uma dor no coração pela perda de alguém que amou. Alguns talvez não ressuscitarão, mas a nossa esperança maior é a volta de Jesus, é reencontrar, é abraçar. Primeiro vai ser, eu acredito que o nosso anjo da guarda, que quando ressuscitarmos ele estará lá. Assim, quando meu pai descansou no Senhor em 2017, era dezembro de 2017, na igreja central de Rio de Moura, Rondônia, eu estava aqui, no caixão do meu pai, e naquele momento eu disse, aqui nesse momento,
encerra a missão do anjo de Deus. Acompanhou meu pai ao longo de 72 anos. Eu tenho a esperança de ver Jesus voltar, porque eu verei meu pai. Mas eu tenho que me preparar para isso, que eu sei que meu pai descansou. Meu pai sofreu 16 anos até falecer, e ele descansou. Um dia eu disse: pai, ele estava sentado numa cadeira de rodas, porque ele já estava cansado, ele estava fraquinho, quase não podia andar. Eu sentei na frente, e atrás dele em pé estava minha mãe. Eu disse: pai, infelizmente, vou falar algo para o senhor que a gente não gosta de falar, a gente não espera de ninguém aqui nessa terra, mas pelo que está acontecendo, o senhor muito em breve vai descansar. Lágrimas começaram a cair dos olhos dele, mas eu falei assim, mesmo caindo água dos olhos dele, e ele não viu que a minha mãe estava atrás, a minha mãe já estava chorando. Eu disse: pai, feche os seus olhos e abre rapidamente. Ele fechou e abriu. Eu disse: pai, se Jesus permitir que o senhor descanse, porque a minha vontade era de ver o senhor andando, correndo, brincando com o que o senhor fazia, ter a sua voz. Em 2002 ele teve um câncer e perdeu a voz, e ele é um homem muito brincalhão. Falei: pai, assim como o senhor abriu, o senhor fechou e abriu os olhos, se o senhor descansar, assim será a volta de Jesus para o senhor. É como fechar e abrir os olhos. Mas nós, pai, aqui nós vamos se preparar. A Marlina ainda está fora da igreja, a Aline ainda está fora da igreja, o Tuti, meu sobrinho, a Yara, minha sobrinha, está fora da igreja. Mas nós vamos lutar, quem sabe orar, nós vamos voltar a orar por eles, para que quando Jesus voltar, quando o Senhor ressuscitar, nós queremos estar com a nossa família de mãos dadas, dizer: esse é o Deus das quais nós aguardávamos. Mas enquanto nós estamos vivendo nessa terra, a gente tem sofrimento e dor. E a última parte de pensar no céu, porque é importante. Pensar no céu pode sustentar você frente a um grande sofrimento ou na sombra da morte. Eu acabei de falar do meu pai. Eu morro de medo, pela ordem natural das coisas, da minha mãe descansar no Senhor. Sou muito apegado à minha mãe, mas é a ordem natural das coisas. Às vezes a gente quer que Jesus volte logo, para que a gente não sofra mais. Você observa que os pais já não têm amor pelos filhos, os filhos não têm amor pelos pais. As pessoas estão expondo sua intimidade nas redes sociais como se fosse comum. Em 2 de Timóteo 4, 6 e 18 diz: quanto a mim, o apóstolo Paulo escreveu, já estou sendo derramado como libação, e o tempo da minha partida está próximo. Por isso ele disse: combati o bom combate, e o Senhor me livrará toda a má obra, e me levará salvo para o seu reino celestial, a quem seja a glória para todos sempre. Assim Paulo falou. Eu volto no primeiro versículo que eu dei início, 1 de Coríntios 2, versículo 9. Mas como está escrito: as coisas que os olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram no coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. É o que Jesus está preparando para nós. Pensar no céu fará você recordar de pessoas que você ama, que em breve eles estarão lá. Pensar no céu te afastará da vida carnal. Pensar no céu ajudará você a perseverar e honrar os seus compromissos. Pensar no céu lembrará você de onde investir tempo, talentos e tesouros. Pensar no céu e as suas recompensas moldará as suas prioridades. Pensar no céu e nas belezas do céu nos dá algo para que nós possamos esperar ansiosos, que é a volta de Jesus. Eu espero bem ansioso o meu Jesus aqui voltar. Pensar no céu pode sustentar você frente a um grande sofrimento ou uma sombra da morte, das quais a gente possa estar esperando. Aquilo que você ama controlará os seus pensamentos, consequentemente suas ações. Espero que você pense no céu diariamente. Não importa o que passa na sua vida, a dor, o sofrimento que o Senhor está sentando, o Senhor está enfrentando, irmão, não importa. O importante é que nós seremos restaurados, restabelecidos. Isso levará ao seu olhar e levará todo o foco de sua vida. Enquanto o irmão prepara o hino final para vir cantar, pode vir à frente, irmão. Os primeiros escritos, página 14. Enquanto eu estava orando junto ao altar da família, Ellen White era solteira ainda, e as amigas convidaram para que ela fosse na casa dela.
para um pequeno grupo. E havia um altar da família lá, e ali eles estavam cantando e adorando a Deus, e houve um momento que elas estavam orando. E ela disse: enquanto eu estava orando junto ao altar da família, o Espírito Santo me sobreveio, e pareceu-me estar subindo mais e mais e mais alto. O livro Spiritual Gifts diz, ela disse assim, no Spiritual Gifts: o poder de Deus veio sobre mim. O chamado se manifestou pela ação do Espírito Santo. E essa frase, ela nunca mais introduziu nenhuma das suas visões, dizendo: o Espírito Santo veio sobre mim. Foi na primeira visão que ela disse isso: o Espírito Santo veio sobre mim, enquanto eles estavam no altar da família ali, para orar a Deus. Quando você lê todos os livros, depois ela diz: me foi mostrado, me foi mostrado. E nessa visão, para concluir, de fato a visão pode ser dividida em 3 partes. Dessa visão que foi em dezembro, se acha que foi na segunda quinzena de dezembro de 1844, quando ela estava subindo. Então a visão, ela teve 2 visões que pode ser feita em uma só, nessa primeira visão dela. E ela disse que ela estava subindo. Então a primeira parte da visão, da terra para a cidade santa. Essa foi a primeira visão dela, a primeira parte da visão. A segunda parte, a chegada na cidade santa, e algumas pessoas que ela viu, que havia morrido pouco antes de 1844, que Jesus mostrou que estaria lá. Eu não estou dizendo que estavam, que estarão lá, mas ela viu. Deus mostrou a ela que estas pessoas estariam lá. E a terceira parte desta visão, da cidade santa, a Nova Jerusalém. E é aqui que eu quero que vocês prestem atenção. Quando Deus traz ela do céu para a nova terra, como eu mencionei lá atrás, Zacarias 14, versículo 4. Então ela começa a andar na cidade santa, aqui na terra, Nova Jerusalém na terra. E ela observa uma mesa quilométrica, que era impossível de ser contada, o tamanho. E ali ela começa a observar alguns frutos, a uva, morango, pêssego. E ela viu um fruto em especial. Jesus disse: esse é o fruto da árvore da vida. E ela quis tocar, ela disse: deixa-me comer um pedaço, Senhor. 17 anos de idade, escarrava sangue, tuberculose, uma jovem magrinha, raquítica, e teve essa visão. Vocês estão entendendo que nessa primeira visão, Deus mostra a ela o plano da redenção? Ela vai até o céu, ela caminha no céu, ela volta à terra e Deus mostra: deixa eu pegar no fruto. E ele disse: não, você precisa esperar um pouco mais. Tudo que você está vendo, você precisa voltar à terra, escrever e mostrar àquelas pessoas que, se elas se prepararem, elas poderão um dia participar desse banquete especial. E enquanto isso não acontece, nós temos uma missão aqui na terra. Cada um de nós, sem exceção, temos uma missão a cumprir. Temos que propagar o Evangelho. Deus deu a nós uma missão: pregar o Evangelho. Podemos ajudar as pessoas se nós não temos dinheiro, se nós podemos ajudar de alguma maneira, conversando com a pessoa, dando amor, dando carinho. E principal, a melhor arma que nós como cristãos temos é orar. É orar. Nós não podemos, mas vamos orar a Deus, porque Deus vai tocar no coração de pessoas que possa ajudar a outra pessoa. Enquanto o irmão prepara, enquanto o irmão canta no final, você medite na letra desse livro, você medite no sermão desta manhã, pensando no céu, que você possa refletir, que você possa se preparar. Talvez uma vida inteira de comunhão com Deus, agora no fim, faltando um pouquinho, você talvez caia. Mantenha-se firme, tendo Jesus ao seu lado.